Confesso para vocês que por vezes eu tenho uma certa dificuldade de entender e ler muitas das ações do nosso presidente Bolsonaro. Não, ele não trai a minha confiança com esses atos. Apenas é preciso entender como funciona a cabeça do Bolsonaro, que tem acesso a milhões e milhões de informações que nós não temos nem ideia, nem mesmo temos como supor o nível de sutileza de dados aos quais o presidente, pessoalmente e através de sua equipe, acessa. Então, hoje pela manhã, o presidente gerou uma verdadeira especulação nacional, afinal de contas, o que vai acontecer. Lembrando que há umas 2 ou 3 lives, ele já avisou no ar, olha, vai ter surpresa, espere para ver. E agora ele está praticamente fazendo essa contagem regressiva, avisando, olha, falta determinados dias para acontecer. E aí as pessoas começam a supor, imaginar, querer pensar, saber o que pode acontecer, muitas vezes mesclando desejo pessoal com possibilidade real. O que pode acontecer? Eu gostaria muitíssimo de ter alguns indicativos, conversando com pessoas de dentro do palácio, conversando com pessoas da oposição, conversando com jornalistas de esquerda e também alguns conservadores, há uma dúvida sobre o que ele vai fazer. A esquerda diz que é apenas uma bravata a mais. Os comunicadores conservadores acreditam que possa ter algum desenrolar em relação ao caso do Adélio. É o que alguns supõem. Dentro do palácio, há aqueles que acessam algum tipo de informação e que preferem manter a postura mais reservada, mas o que eles dizem é que realmente fatos novos serão revelados. Porque durante essa semana, não sei se vocês viram, porque a mídia não deu com os detalhes necessários, uma constatação e um fato muito simples, mas extremamente grave e sério. A Polícia Federal escancarou o ativismo do STF, escancarou o ativismo do TSE. Observem, a Polícia Federal jogou na cara, inclusive de uma delegada da Polícia Federal, que é serviçal do Alexandre de Moraes, deixando bem claro que o processo envolvendo as urnas eletrônicas estava em sigilo funcional, não em sigilo judicial. O processo, os dados, estão todos eles andando por aí. Quem quiser acessar o conteúdo da investigação está lá. Só quem não sabe que as urnas eletrônicas brasileiras são frágeis, fraudáveis, não confiáveis e excepcionalmente adequadas para a trambicagem é o Lula, que já disse publicamente que só chegou à presidência graças às urnas eletrônicas, e o TSE e segmentos da mídia que possuem verdadeiro fetiche em relação ao processo eleitoral brasileiro e sua confiabilidade. Eu continuo sendo da tese de que para vencer algoritmos e tentativas de fraude, votação maciça é o melhor remédio, o melhor contraponto. Então, as pessoas estão imaginando, vai ter ministro do STF que vai se aposentar? É uma possibilidade. Quando eu falei sobre isso com uma pessoa lá do palácio, ela me disse assim, já pensou se isso acontecer? Aí teve outro com quem eu tive uma conversa rápida e perguntei, mas pode haver alguma mudança na questão das urnas eletrônicas? E com aquele sorriso enigmático falou, quem sabe? Afinal de contas, até hoje o Exército ainda não chancelou a questão das urnas. Inclusive ficou em aberto na live da semana passada a proposta desafio o convite para que o TSE submeta as urnas eletrônicas ao Inmetro, porque talvez você não soubesse. Todo jogo, todo procedimento eletrônico no Brasil precisa ter o selinho do Inmetro. As urnas eletrônicas não. Ou seja, as urnas eletrônicas, que são seguramente
a parte da tecnologia mais importante para o país, essas não precisam do Inmetro. Como é que explica essa coisa? Então, as pessoas estão fazendo conjecturas. Pode ser a revelação, afinal, de quem está por trás do Adélio? Também é uma possibilidade. A questão do Eupólio pode implicar numa fuga do Lula do Brasil? Quem sabe? Existem tantas suposições que a gente fica maquinando, pensando, imaginando e querendo interpretar a fala do presidente. Na verdade, o que nós temos que ter bem claro é que o jogo está sendo jogado dentro de uma dinâmica como nunca foi jogado. Há todo um processo muito sério em desenvolvimento. Existem forças militares de outros países nas cercanias da fronteira do Brasil. Há uma ligação muito clara de certos movimentos brasileiros, MST, PCC, PT e outras facções criminosas que atuam em conluio com as tropas soviéticas que já estão na Venezuela e que isso pode ter alguma relação com a viagem do Bolsonaro lá para a Rússia. Enfim, vamos aguardar. Mas o que a gente tem de cenário é que há uma possibilidade muito clara de nós termos a reconstrução do Brasil com a extinção ou com o fim dessa ameaça dessa esquerda canalha que luta de todas as formas para destruir o país. Porque em todo o mundo a inflação é responsabilidade do feinho, menos no Brasil. Vocês já perceberam isso? Aqui no Brasil, as consequências do fica em casa, a economia a gente vê depois, as consequências são do único que lutou contra essa situação. E ele acaba sendo responsável pelas mazelas que eles criaram. O presidente vira responsável por aquilo que os irresponsáveis fizeram, apregoaram, implementaram e colocaram como norma. Porque nunca é demais reiterar que coube ao STF dizer que a gestão da pandemia era de responsabilidade de estados e municípios, cabendo ao governo federal, a nós, cidadãos, apenas pagar a conta. E a roubalheira que aconteceu com os recursos é algo assustador, que eu diga a cambada que encheu o bolso de dinheiro lá do consórcio do Nordeste. Vamos aguardar, vamos acompanhar com muita atenção a live do nosso presidente hoje, porque ele deve encaminhar mais informações para que a gente passe a compor o mosaico que hoje alimenta a nossa esperança. Se você concordar com o nosso vídeo, poxa vida, é tão importante que você compartilhe em suas redes sociais, que você chame as pessoas a se inscreverem, a compartilhar o nosso conteúdo no máximo possível, dar o joinha, comentar, enfim, fortalecer o canal de Brasília. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.